Eu nunca percebi nada disso em Marlon, até me encontrar com ele naquele lugar horrível. Não pense que isso é exclusivo de Marlon. Todos nós, em maior ou menor escala, podemos adotar esse tipo de comportamento, seja para alimentar nossos vícios, seja para nos proteger. E não devemos julgar ninguém. Entendi, Mase. Mas é que tudo é muito novo para mim. Ainda não estou acostumada a estar morta, e as ideias que você traz, nunca ouvi em toda a minha vida, nem de Kelvin, que eu sempre considerei um mago sábio e inteligente. São as boas novas trazidas por Jesus, que se espalharão pelo mundo através dos séculos. E agora, vamos voltar. Você precisa descansar. Enquanto caminhavam de volta, Alana refletia em tudo o que Mase lhe dissera. Estava maravilhada com o mundo espiritual, desejosa de conhecer mais sobre a vida além da matéria. Havia tantas coisas que ela desconhecia. E o Nazareno? Parecia-lhe uma pessoa verdadeiramente especial, um homem extraordinário, que ela, embora não tivesse conhecido, admirava imensamente. Mas ele prometera que ensinaria as suas ideias, e só de pensar nisso, seu peito encheu-se de alegria. Ela não sabia o quanto era diferente da maioria das pessoas de sua época, e era essa diferença que a transformaria no ser grandioso que ela estava destinada a ser. Capítulo 42. Alguns dias mais foram necessários para que Alana se recuperasse totalmente. No começo, foi difícil desvincular-se da sensação da ferida, e as marcas impressas em seu corpo fluídico vertiam sangue todas as vezes que ela se recordava do incidente com raiva ou agonia. Mas o espírito de Alana era livre e não costumava se apegar a derrotas passadas, de forma que, à medida que ela se envolvia com a vida espiritual, mais distantes ficavam as lembranças e, com elas, iam-se as sequelas da lesão. Certa manhã, ao caminhar sozinha pelos jardins, teve uma estranha sensação. Seus pensamentos andavam ocupados com as reminiscências e os questionamentos, mas, naquela hora, o que lhe veio à cabeça foi a imagem desfigurada de Marlon. Recordações de um passado feliz excederam suas reflexões, levando Alana a pensar, quase a sentir, os beijos, as carícias e as palavras doces que ela e Marlon trocavam quando eram jovens e apaixonados. Aos poucos, sem que ela percebesse, as lembranças dominaram sua mente, transformando a memória em um amontoado de passagens desconexas, que acabaram se detendo na excitação do sexo. Na mesma hora, seus sentidos se aguçaram, e um apetite sexual inesperado dominou seu corpo astral, fazendo-a desejar ardentemente estar nos braços de Marlon. A ideia foi tão persistente, que logo ela se viu em outro lugar. Em um piscar de olhos, transportou-se para o antigo submundo, que conhecera quando Kelvin a levara até lá. À sua frente, apenas escuridão, que se decompunha gradativamente até um tom de cinza escuro, onde sombras estranhas se moviam lentamente, à distância. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ouvindo um ruído de ferro e correntes, Alana se virou assustada. Ao longe, um vulto desengonçado caminhava em sua direção, claudicando a cada passo, o que fazia ressoar aquele barulho esquisito. Ela o observava horrorizada, tentando imaginar o que ela estaria fazendo ali e quem seria a figura macabra. Foi com assombro que percebeu as pústulas sangrentas em seu tronco desnudo, os grilhões em seus punhos e tornozelos, as rachaduras em seus lábios secos. Reconheceu, com horror, a criatura grotesca que se aproximava e soltou um grito inesperado de repulsa, medo e dor. Não é possível, balbuciou ela, aterrorizada. Você, não. Não pode ser. Sou eu mesmo, Alana, respondeu uma voz cavernosa. Veja bem no que me transformei. Mas o que aconteceu com você? Como foi que veio parar aqui? Assim como você, fui trazido para cá contra a minha vontade, com a diferença de que ele a ama, mas de mim, só o que quer é vingança.
O ser monstruoso se movimentou com dificuldade, voltando, para ela, as costas vergastadas. Não queria que ela o visse chorando. Marcus. Ela falou baixinho, como se pudesse magoar os ouvidos dele se pronunciasse o seu nome em voz alta. Não. Protestou ele, tentando manter o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Não tenha piedade de mim, por favor. Não suportaria isso vindo de você. Ela baixou os olhos, chorando de mansinho para que ele, por sua vez, também não percebesse o desespero em suas lágrimas. Sinto muito, murmurou. Vamos, Alana, tornou ele, subitamente nervoso. Ele está à sua espera e vai me castigar se eu me demorar. Você fale ele. Ele quem? Você vai ver. Ele não quer que eu diga, para não estragar a surpresa. Não era preciso dizer que se tratava de Marlon, mas ela não insistiu. Não queria que Marcus Tito fosse penalizado por sua causa. Limitou-se a segui-lo com tristeza e em silêncio, caminhando com cuidado por entre as sombras disformes, algumas vagueando ao acaso, outras, estiradas no chão como se estivessem mortas. Havia milhões de perguntas que ela queria fazer, contudo, achou que não era uma boa hora e duvidava que Marcus Tito tivesse condições de lhe responder. Rapidamente, chegaram ao seu destino. O local havia sido plasmado, pela força de pensamento de Marlon, como uma aldeia celta, rodeada de choupanas rústicas, tendo ao centro uma imensa cabana circular, feita de madeira escura, com portas e janelas que se mantinham fechadas. Que lugar é este? Indagou ela, sentindo um calafrio. Em vez de responder, o romano abriu a pesada porta de ferro, dando a impressão de que toda a construção ia se desmantelar, abalada pelo peso da peça metálica. A casa, porém, era sólida e se manteve intacta, descerrando a entrada sinistra por onde Alana foi convidada a passar. Não tenha medo, disse ele, para acalmá-la. Ele jamais lhe faria mal. Pelo menos isso me tranquiliza. Sem dizer nada, Alana entrou, demonstrando a coragem que sempre lhe fora característica. Caminhou alguns poucos metros em meio à escuridão, estreitando a vista para acostumá-la à falta de luz. Quando alcançou o que parecia ser o centro do salão, seus olhos foram ofuscados por uma luz rubra, excessivamente brilhante, que envolveu apenas o círculo onde eles se encontravam, deixando tudo ao redor envolvido em trevas. Ela protegeu a vista com a mão, tentando identificar, por entre os dedos, a figura fora do comum sentada em uma cadeira alta, fincada no meio do recinto. Marlon. Chamou ela, fazendo retinir, no tom de sua voz, uma segurança que ela mesma julgava impossível. Sei que é você, Marlon. Por que está fazendo isso? Por que me trouxe aqui? E por que não se revela apropriadamente, como o homem confiante e corajoso que você sempre foi? Subitamente, as luzes suavizaram, permitindo que ela enxergasse claramente, embora todo o ambiente se mantivesse tingido de vermelho. Lamento se a luz a incomodou, retrucou ele, fazendo-se visível diante de Alana. Não estou mais acostumado a ela, mas quis clarear o ambiente para você. Acho que exagerei. Você não me respondeu, Marlon. O que você quer que eu diga? Que a trouxe aqui porque, finalmente, posso tê-la junto de mim. Que fiz isso porque a amo. Que criei toda essa farsa para que você não perceba a minha real aparência. O aspecto dele estava mais terrível do que da última vez que ela o vira. As feições encovadas, a pele rachada e cinzenta, os olhos vermelhos e fundos, a barba emaranhada e espessa faziam lembrar os demônios das histórias míticas de Kelvin. Estou vendo você agora, Marlon. Por que se deixou seduzir por um poder ilusório, que não lhe trará nada além de desgraça e sofrimento? Você não sabe o que diz. Meu poder é real, imenso, incontrolável, e não pode ser sobrepujado.
Não acredito nisso. Tenho estado em companhia de seres iluminados mais inteligentes, e com eles aprendi que o único poder verdadeiro vem de Deus. Não sei a que Deus você se refere, mas os seres iluminados que estão acima de nós não têm poder algum aqui. Logo, eu sou o Deus deste lugar. E, pelo visto, do outro também, já que retirei você de lá com uma certa facilidade, sem que ninguém percebesse. De fato, parecia a Lana que Marlon não encontrara nenhuma dificuldade para retirá-la de onde estava. Não sabia que fora atraída para lá por quem se permitia envolver pelas emanações de sexo que lhe enviava, certo de que, ao captá-las, a Lana deixaria reacender o fogo ardente do desejo. E foi o que ela, inadvertida e inocentemente, fez. Criada a ponte energética, bastou a Marlon puxar o fio para arrastá-la até ele. Deixe-me ir, Marlon, pediu ela. Não tem utilidade para você aqui. Não posso permitir que você me abandone de novo. Eu a amo. E você ainda me ama. Não ama-a? Tenho certeza de que ama. Por favor, Marlon, isso agora já não importa mais. Importa para mim. Foi um grito retumbante, que a assustou. Ela deu um passo atrás e procurou Marcus Tito com o olhar, mas não o encontrou. Não sabia se ele havia partido ou se estava oculto pelas sombras ao redor. Ele não está mais aqui, anunciou Marlon, rilhando os dentes com fúria. Por quê, Marlon? Qual a razão de tanto rancor? Ele me deve. Somos inimigos. Será que tudo se resume a despeito e inveja? Está descontando, hoje, o mal que ele lhe fez em outra vida. O que você sabe disso? Retrucou ele, os olhos soltando chispas de um ódio havia muito alimentado. Eu sei de tudo, Marlon. Assim como você, lembrei-me de nossa vida passada. Sei que você me estuprou, que me matou e que Marcus acabou matando você também. Não quero falar sobre isso, contestou, irritado. Acabou, é passado. O que vivemos hoje faz parte de uma outra história. Será? A mim me parece que a história está se repetindo. Você não sabe o que diz. Não, Marlon, sei muito bem do que estou falando, mas você... Você falseia a verdade para tentar justificar sua vingança, porque a verdade é que nunca perdoou Marcus Tito, não apenas por ter lhe tirado a vida, mas por ter sido seu superior naquela vida, como, ao que parece, continuou sendo nesta. No fundo, o que você queria era estar no lugar dele. Ela havia entrado no coração de Marlon tão profundamente que ele não teve como contestar. Todas as ações dele, no concernente ao general, deviam-se à inveja e ao despeito nascidos havia muito tempo e repetidos ao longo dos séculos. Naquele momento, Marlon se sentiu desnudo, vendo seu interior revelado de forma tão clara e inquestionável. Deixe-me em paz, murmurou ele, esforçando-se para não demonstrar fraqueza. Nada disso importa agora, prosseguiu ela, penalizada. Você mesmo disse que acabou, que é passado. Pois entregue o passado ao passado. Não permita que o ódio e a inveja sejam donos de seu destino. Esta é uma nova história, e podemos construí-la do jeito que quisermos. Reestruture seus pensamentos, remodele suas atitudes. Perdoe Marcus, perdoe a si mesmo, assim como eu perdoei você. Juntos, poderemos ir embora daqui, nós três. Ele deu um risinho irônico e a encarou, novamente assumindo o ar tenebroso de antes. Sair daqui com Marcus Tito? Questionou, sarcástico. Nunca, Alana. Jamais deixarei o Romano ir. E acho bom você se conformar, porque também não estou disposto a deixá-la partir. É isso que sou, Marlon? Sua prisioneira? Posso transformar você em rainha. Juntos, governaremos este lugar e teremos a riqueza e o poder que sempre merecemos,
com escravos para nos servir e executar os trabalhos pelos quais os druidas nos pagarão. Então é isso que importa. Riquezas e poder, ainda que ilusórios. E onde foi parar todo aquele ideal de liberdade e justiça, o desejo de lutar pelo nosso povo e expulsar os romanos? Estamos mortos, Alana. Deixemos essa preocupação para os vivos. Aqui, não estamos sujeitos nem a um domínio, nem à tirania dos romanos. Romanos ou celtas, todos estão subordinados a mim. Isso não é verdade. Há outro lugar além deste em que os espíritos estão em segurança e são livres. Pelo visto, nesse outro lugar as pessoas não são tão livres nem estão tão seguras assim. Afinal, subtraí você de lá debaixo do nariz de seu irmãozinho Mase, que nada percebeu. Você conhece Mase? Surpreendeu-se. Por que o espanto? Muita gente se conhece por aqui. Se você realmente conhecesse Mase, saberia que ele deve estar a par de tudo o que acontece neste lugar. Duvido muito. Minhas paredes são impenetráveis. Ela ia protestar, contudo, uma sensação esquisita fez silenciar. Não era algo ruim, pelo contrário. Foi um alívio súbito, uma esperança concreta, uma impressão quase palpável de que não estava mais só. De forma disfarçada, perscrutou o ambiente ao redor, tentando ver além da escuridão. No ambiente externo, nada se alterou, contudo, uma luz se acendeu em sua mente, e todo o corpo de Alana foi envolvido por uma aura serena e límpida. Assustada, ela olhou para Marlon, mas ele continuava a encará-la com o mesmo ar de fúria, aparentemente alheio ao que estava se desenrolando bem diante de seus olhos. Como é possível? Indagou ela mentalmente. Estou aqui, Alana, foi a resposta de Mase, que se havia conectado com ela, tão logo ela pensou nele. Não tenha medo. Tudo vai dar certo. Não estou com medo, apenas preocupada. Pois não fique. Você tem uma missão aí. Em breve, descobrirá qual é. Seja qual for essa missão, Marlon tentará me impedir. Marlon não é mais forte do que você. Ele comanda um exército inteiro de sombras. Não são as sombras que invadem a luz, mas é a luz que afasta as sombras. A comunicação se desfez subitamente, deixando Alan em sobressalto, temendo a reação de Marlon. Incontestavelmente, contudo, ele nada havia percebido. Os poucos minutos em que ela conversou com Mase pareciam não ter influenciado a percepção de Marlon. Era como se, para ele, o tempo houvesse parado. E Mase não está aqui para ajudá-la, prosseguiu ele, ignorando a interrupção mental. E agora, Alana, vou deixá-la um pouco sozinha, para pensar. Ela não protestou. O desgosto fora substituído pela confiança, algo que Marlon não notou. De um canto escuro, Marcus Tito apareceu, arrastando as correntes em seu caminhar claudicante. Venha comigo, pediu ele, olhos baixos, refreando a mão que, instintivamente, ia estendendo na direção dela. Alana obedeceu, caminhando devagar ao lado do romano. Já na saída, ouviu a voz tonitruante de Marlon, acentuando bem cada palavra. Não fale com ela nem se atreva a tocá-la, general. Se o fizer, eu saberei. Os poucos minutos em que Marcus Tito se deteve foram suficientes para Alana perceber o terror que o invadia. Era uma coisa estranha. Ela nunca poderia imaginar que, um dia, veria o destemido e orgulhoso general naquela situação. Quis perguntar-lhe o que, exatamente, Marlon havia feito, mas não teve coragem. Enquanto caminhava ao lado dele, em silêncio, seus pensamentos dispararam, dando forma à ideia que Mase chamara a admissão. Capítulo 43. Foram vários dias em que Alana presenciara desespero e terror. Embora bem tratada, ela não tinha autorização para sair das redondezas da fortaleza macabra e via,
mesmo sem querer, cenas de brutalidade e humilhação. O objetivo de Marlon era claro. Através de um comportamento implacável e cruel, queria mostrar a ela o tamanho de seu poder. Não foi por outro motivo que designou Marcus Tito para cuidar dela. Forçado a servi-la, não podia levantar os olhos para ela nem lhe dirigir a palavra. Parecia outra pessoa, alquebrada, destruída, quase aniquilada. Era a forma de vingança de Marlon. Além de torturá-lo, obrigava-o a estar próximo dela, como um espectro sem importância e invisível. Alan observava com espanto e compaixão. Queria falar com ele, contudo, temia as represálias de Marlon. Um dia, porém, não aguentou mais. Acercou-se dele e, de chofre, indagou, sem medo. O que foi que houve, Marcus? Como Marlon conseguiu colocar você nessa situação? Temendo um castigo, ele não respondeu. Fale comigo, por favor. Não posso, sussurrou, o mais inaudivelmente que pôde. Não é possível, Marcus. Este não é você. Ele sorriu amargamente e arriscou lançar-lhe uma olhadela rápida e tímida. O pavor havia dado lugar à vergonha. Você deve estar se perguntando como um general arrogante e feito se transformou neste ser covarde e desprezível, não é? Não é isso. Imagina os horrores a que Marlon deve tê-lo submetido. Não, Alana, você não imagina. Marlon possui um jeito todo especial de converter até os mais renitentes, como eu. Como foi que ele o trouxe para cá? Foi tudo muito súbito e inesperado, começou ele, segurando as lágrimas e a vontade de tocá-la. Em um momento, eu estava em seus braços, sentindo a vida a se esvair de mim. Em outro, me vi rodeado por seres sombrios, que me xingavam e me apontavam lanças. Preocupado com você, virei-me em sua direção, mas você já havia partido. Vi-a ao longe, praticamente arrastada pelos seus guerreiros. Naquele instante, senti a primeira pontada da lança, que me atingiu nas costas. Em seguida, vieram outras e mais outras, até que meu corpo inteiro foi perfurado e, ao mesmo tempo, acorrentado. Tentei me libertar, mas percebi que cada ferida funcionava como um gancho, do qual saíam elos poderosos, que eu não tive forças para partir. Pelos deuses, Marcus. Alan horrorizou-se. E pensar que eu estava ali, tão perto, e o abandonei. Você não poderia ter feito nada. Meu espírito, livre da matéria, encontrava-se entre os invisíveis, inacessível à sua influência, porém, inteiramente preso ao domínio da súcia de Marlon, como logo descobri. Marlon apareceu por lá? Ele o acompanhou à batalha o tempo todo. Acho que não sabia o que iria acontecer. Penso que ele acreditava na vitória britã, porque me forçou a ajoelhar-me diante do campo de batalha para assistir ao extermínio dos romanos, como ele mesmo disse. Pensei em lhe dizer que a derrota de seu povo era certa. Eu conhecia a estratégia de Suetônio e a indisciplina dos bretões, logo, não tínhamos como perder. E Marlon assistiu ao massacre dos celtas sem poder intervir. Exatamente. Foi uma carnificina, o que alterou ainda mais o humor de Marlon. Creio que, ao ver sua gente caída e os rios de sangue que banhavam seus corpos, Marlon enlouqueceu de vez. Dentre os mortos, vários espíritos se levantavam, a maioria, desorientada, perdida, sem compreender bem o que estava acontecendo. Alguns foram levados, outros permaneceram vagando por ali, outros se associaram a Marlon. Mas apenas você foi capturado. Do lado romano, sim. Marlon não parecia interessado em capturar inimigos. Queria aliados. E depois, a maioria dos romanos tinha sobrevivido. Os poucos mortos, além de mim, claro, não estavam ao seu alcance. Você viu Morrigan? Ela questionou, curiosa. Morrigan.
repetiu ele, pensativo. Não sei se o que vi foi Morrigan, mas pude ver, de relance, uma espécie de aparição sobre você. Era como uma deusa de cobre, toda de vermelho, empunhando uma espada sobre sua cabeça, como se quisesse protegê-la. Foi muito rápido, porque, logo em seguida, veio a primeira estocada. Oiá, avaliou ela. Devia ser Oiá. Não, com certeza, era Oiá. Já lhe falei sobre ela, lembra? Talvez fosse ela, eu não sei. Mas era, com toda certeza, uma visão espetacular. Pensei que ela estivesse protegendo, mas vendo você aqui, creio que sua interferência não foi muito eficaz. Oiá me protegeu na batalha, mas não pôde me defender de Boudica. Foi ela quem me matou. Sim, foi o que ouvi dizer. Mas não quero falar de mim agora. Conte-me mais sobre você. Não há muito mais o que contar. Marlon ficou enfurecido com a derrota de seu povo e lançou sobre mim toda a sua fúria, reforçada pelo ciúme. Não sei se você sabe, mas estivemos ligados em outra vida. Eu sei. Foi por isso que Marlon me perseguiu. Não propriamente por eu ser o invasor inimigo, mas por ser seu inimigo pessoal. Isso me valeu toda sorte de humilhações e torturas. Fui espancado, queimado, asfixiado, esfaqueado, mutilado, esfolado, sodomizado. Calou-se, afogado pela dor e a vergonha. Oh! Marcus, eu sinto tanto. Não sinta. São coisas da vida e da morte. Mas a tortura quebra um homem, sabe? Principalmente se ele só vive em espírito. Quando ainda se tem um corpo de carne, a morte é a esperança de fim dos tormentos. Mas quando já se está morto, o suplício não acaba. As lesões não se curam e, ao mesmo tempo, não conduzem à morte. Dia após dia, noite após noite, a dor prossegue, insaciável, aterradora, sem nunca chegar ao fim. Ela fechou os olhos, horrorizada ao imaginar as desumanas torturas pelas quais ele devia ter passado. Marlon pode ser poderoso, mas não domina o mundo, forçou-se a dizer, afastando a imaginação das cenas grotescas. Sei de um lugar melhor do que este, onde os espíritos são bons, calmos e generosos. Com certeza, tem muito mais poder do que ele. Mesmo assim, você foi trazida para cá. Marlon pensa que me trouxe aqui apenas pela força da sua vontade. O que ele não sabe é que tem uma missão a cumprir. Que missão seria essa? Ela não teve tempo de responder. Um estrondo levou medo aos dois espíritos, que olharam assustados na direção de onde partia o barulho. Na porta de entrada, surgiu um Marlon furioso e enlouquecido, as mãos pesadas, carregadas de ódio e violência, passando, de um lado a outro, uma chibata de fogo. Eu avisei, rugiu ele, estalando o chicote ígneo nas faces de Marcus Tito. Disse para não falar com ela, e o que você fez? Na primeira oportunidade, foi chorando, feito um bebezinho, para o colinho da mamãe. As chibatadas deixavam linhas incandescentes impressas no rosto do romano, impossibilitado de se defender pelas correntes que o prendiam. Aterrorizada com a brutalidade da cena, Alana perdeu a fala e os movimentos, assistindo a tudo com uma aparente incapacidade de reação. Quanto mais Marlon açoitava a Marcus, mais seu rosto se contorcia de satisfação. Não era a punição que buscava, mas pura vingança. Na verdade, aguardava o momento de torturar o general na frente de Alana, para vingar-se dela também, obrigando-a a testemunhar seu poder e sua crueldade, sem que ela nada pudesse fazer para livrar da tortura o homem que pensava amar e com quem ele traíra de forma vil e abjeta. Nos primeiros minutos, a estratégia funcionou, até que a revolta afastou o medo. Sem pensar no que fazia, ou nas consequências que daí poderiam surgir, Alana se atirou na frente do romano,
para tentar impedir que Marlon prosseguisse com a selvageria. Postada entre ele e Marcus, esperando receber as chibatadas, aguardou a chegada da dor. Nada, porém, aconteceu. Não que Marlon houvesse cessado os golpes. Eles simplesmente não atravessavam o corpo fluídico de Alanna, que, subitamente iluminado, absorvia o choque do fogo e o dissolvia num halo de luz. Boquiaberto, Marcus segurou os braços de Alanna e, na mesma hora, os soltou, sentindo uma quentura não abrasiva percorrendo seu corpo como a descarga de um raio. Ele não compreendeu o significado daquela magia extraordinária, mas não se poderia dizer o mesmo de Marlon. O olhar de Marlon delatava o medo que ele tentava camuflar com faíscas de raiva. Tinha pleno conhecimento do significado daquele singular incidente. A ameaça indizível se espalhou pelo ambiente, fazendo crer que seu reinado inteiro corria um risco impensável. Ele não sabia se Alanna tinha conhecimento do poder que acabara de demonstrar, contudo, ele estava muito consciente disso. Precisava agir com cautela, sem precipitação e, principalmente, sem erros. Tinha que ser prudente e usar de inteligência para contornar a situação e impedir o que havia vislumbrado em sua mente. Capítulo 44. Daquele dia em diante, Alanna foi privada da companhia de Marcus Tito, que desapareceu sem qualquer explicação. Mesmo assim, ela intuiu o que se passava com ele. O romano, que já era alvo da vingança de Marlon, pagava agora, também, pelo atrevimento dela. Em seu lugar, foi designada uma mulher, cujo semblante lhe pareceu familiar. "Eu conheço você", afirmou ela, estudando o rosto do espírito. "Onde foi que nos encontramos?" A mulher não respondeu. Olhou para Alanna com uma certa raiva, depositou o prato de estanho com comida na mesa e indagou entre os dentes: "Deseja mais alguma coisa?" Antes que ela tivesse tempo de responder, o espírito lhe virou as costas, caminhando, apressadamente, em direção à porta. "Sim, desejo", falou Alanna, imprimindo um pouco de altivez ao tom de voz. "Se Marlon me nomeou você minha criada, então, você tem que me obedecer. Ou prefere que eu vá reclamar com ele?" A fisionomia da mulher mudou da raiva para o terror. Adotando uma postura mais humilde, ela se aproximou de Alanna e declarou em tom subserviente, mas que não ocultava o pavor: "Estou às suas ordens, princesa." Não é preciso queixar-se com Marlon. Alanna não o faria, contudo, utilizou-se daquele artifício para reter a mulher e extrair dela algumas informações. "Então, diga-me o que quero saber", exigiu. "Qual o seu nome?" "Lorna, senhora." "De onde eu a conheço?" "Nós nunca nos encontramos pessoalmente." "Tem certeza?" "Seu rosto me é familiar." Ela baixou a cabeça, tentando ocultar as faces do olhar perscrutador de Alanna, mas acabou confessando: "Durante algum tempo, servi ao druida e cuidei do general." Ela se calou, com medo de prosseguir, mas Alanna reacendeu toda a trama. Lembrou-se da magia engendrada por Kelvin e dos espíritos que ele encarregara de influenciar o desejo de Marcus Tito. "Sim, foi você", ela constatou. "Agora me lembro bem, tanto do que presenciei na matéria quanto do que vivi em sonhos. Estive presente em praticamente todos os momentos em que vocês se encontraram, dividindo, com você, o prazer que ele lhe dava na cama", contou, sentindo um certo deleite em provocar Alanna. "Kelvin me disse que vocês exigiram um pagamento de sangue. Queriam matar Marva, não é verdade?" "Foi o que lhe prometeu", defendeu-se. "E não cumpriu a promessa. Por isso, vocês se afastaram." "Sim, mas de nada adiantou. O maldito general já estava apaixonado por você. No final, Kelvin conseguiu o que queria e nem precisou pagar pelo serviço." "Valeu a pena, Lorna." "Como assim?" Espantou-se.
Kelvin ficou nos devendo. Não é a isso que me refiro. Quero saber se valeu a pena você obscurecer ainda mais a sua alma, em troca do sangue que não lhe pertence, que jamais correrá nas suas veias e que lhe traria somente uma falsa sensação de vida. Eu não compreendo. O que mais um pobre espírito como eu poderia desejar? Sair daqui, talvez. Isso é impossível. Alana não respondeu. Imaginava o quanto de terror Marlon infligia nos espíritos ali, a tal ponto que eles acreditassem que jamais poderiam partir. Vocês eram dois, se não me engano, Alana desconversou. Éramos Brian e eu, mas Brian anda ocupado com o general. Você quer dizer, torturando-o? Lorna assentiu, agora um pouco constrangida. Onde ele está? Não sei. E Kelvin? Não quero saber do druida, tornou, acabrunhada. São poucos os que gostam dele por aqui. Por quê? Ele é ainda pior do que Marlon. Sente prazer em nos maltratar sem motivo, ao contrário de Marlon, que só nos pune quando fazemos algo errado. Qual a relação dele com Marlon? Ele ocupa um cargo importante. É uma espécie de conselheiro e tem grande influência sobre Marlon, que não faz nada sem consultá-lo. Marlon pode mandar, mas é o druida quem toma as decisões. Se assim, por que Marlon o trouxe para cá e por que o nomeou seu conselheiro? Marlon não o trouxe para cá. O druida é poderoso e vai onde quer. Veio por vontade própria e foi logo se miscuindo nos assuntos de Marlon, que aceita a presença dele por medo. Kelvin é o único a quem Marlon teme. Só imagino quanto tempo levará até que ele tome o poder. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não creio que Marlon vá permitir uma coisa dessas. Talvez ele não tenha escolha, não é mesmo? Mas que lugar horrível é este, onde as pessoas lutam por interesses egoístas e maltratam seus semelhantes. Desabafou Alana. Não somos semelhantes, somos escravos e ensinados a obedecer. Faça o que eles querem e você sobrevive. Não faça e morra. Isso não faz o menor sentido, Lorna, você sabe, não? Estamos todos mortos. Se pensa que a morte do nosso corpo de carne é o fim da existência, então, você não sabe de nada. O que mais há para saber? Questionou, imaginando que Masi não tivera tempo de lhe dar aquela lição. O espírito não morre, mas a consciência pode fugir. Já vi casos de espíritos que foram transformadores em coisas sem forma e sem noção de si mesmos. Parecem bolas opacas, sem capacidade de decisão, facilmente manipuláveis, mas com enorme potencial para absorver energias. Depois de torturados, são levados a um patamar tão alto de medo, que o corpo acaba se desintegrando e se moldando como ovos gigantes. Sem pensamento nem vontade, eles são jogados de um lado a outro e, colocados junto aos vivos, sugam-lhes as energias para enfraquecê-los. O chefe anterior a Marlon costumava fazer isso com espíritos mais rebeldes e desobedientes. É disso que você tem medo? Acha que Kelvin faria o mesmo com você? Comigo e com qualquer outro que atravesse seu caminho. E Kelvin nunca perdoou a mim e a Brian por termos desistido do general. Entendo. Mas você disse que quem fazia isso era o chefe anterior a Marlon. O que aconteceu com ele? Foi embora. Marlon diz a todos que o matou, mas eu sei que é mentira. Ele só diz isso para impor medo e ser obedecido. Eu vi quando o carro foi levado. Eu costumava lhe fazer companhia e atender seus desejos, se é que me entende. Alana assentiu. Um dia, eu o encontrei chorando. Era a primeira vez que o via chorar, desde que cheguei aqui, sabe-se lá há quanto tempo. Perguntei o que havia acontecido, e ele disse que não aguentava mais essa vida, que não sentia mais prazer em torturar, maltratar e humilhar os espíritos.
Não sei bem o que aconteceu para ele se sentir assim, mas o que sei é que pediu ajuda. Uma luzinha brilhou em cima da cabeça dele, um espírito todo iluminado apareceu, conversou com ele e o levou. Depois disso, nunca mais o vi. E Marlon sabe disso. Marlon também assistiu a tudo. Tinha chegado aqui havia pouco tempo e vivia atrás de cá, oferecendo-lhe seus serviços, fazendo-se de importante. Quando isso aconteceu, ele se aproveitou para fingir que o havia matado e ocupou o lugar dele. A maioria acreditou e ficou com medo, achando que Marlon era muito mais poderoso do que K. Mas você conhecia a verdade e não disse nada. Se dissesse, atrairia a fúria de Marlon sobre mim. E que diferença faria? Não importa quem governe este lugar. São todos iguais. No entanto, você acredita que, com Kelvin, seria muito pior. Acredito. Quero que você me leve até ele. Levá-la até a druida. Horrorizou-se. Exatamente. Mas princesa, ele é perigoso. Eu o conheço há muito tempo. Ele não me fará mal. Por favor, não me peça isso. Não tenha medo, Lorna. Não permitirei que nada lhe aconteça. E você não precisa se encontrar com ele. Basta me mostrar o caminho. Está bem, se insiste, Lorna acabou concordando, apesar do pavor. Mas não vou me aproximar daquele lugar, de jeito nenhum. É só o que lhe peço. E agora, deixe-me um pouco sozinha. Preciso pensar. Ela parou na porta e olhou para Lana com respeito, sentindo uma pontada de arrependimento. Posso lhe fazer uma pergunta? Questionou humildemente. É claro. O que é? Você tem muita raiva de mim? Não, Lorna, não tenho nenhuma raiva de você. Por que não? Primeiro, porque não é da minha natureza. Segundo, porque nenhum de nós pode se vangloriar da perfeição. Fiz o que fiz porque precisava, sabe? Desculpou-se. Não temos muitas opções por aqui. Mas, pessoalmente, não tenho nada contra você. Que bom, Lorna. Tampouco eu tenho algo contra você. Nenhum ressentimento, nem raiva, nem desejo de se vingar. Não. Você é realmente uma princesa, admirou-se. Devia ser você a governar este lugar. Se fosse eu a governar este lugar, ele não seria, exatamente, este lugar. Tem razão. Que bobagem a minha. Você não pertence a nenhum submundo. Nem você. Eu. Estou aqui há tanto tempo que já me misturei ao ambiente. Não gostaria de sair? Ela não se atreveu a responder, e Alana insistiu. Não gostaria? Pode ser. Concordou, muito timidamente. Mas Marlon jamais permitiria. Alana olhou para ela com compaixão, naquele momento, mais do que nunca, certa da missão que a levara até ali da qual Maz a alertara. Sentiu-se forte, corajosa, capaz. E indagou, com muita tranquilidade. Sabe de uma coisa, Lorna? O quê? Descobri que nem Marlon, nem Kelvin tem força para me prender aqui. Você vai embora. Retrucou, um tanto incrédula. É o que pretendo. Contudo, há algo que preciso fazer para poder partir. O quê? Levar quantos eu puder comigo. Foi um choque, porém, mais do que tudo, um sinal de esperança. Capítulo 45. Shayla andava desassossegada, caminhando pelas veredas do jardim ensolarado, à procura de Alana. Ela, porém, não se encontrava em lugar algum. Fazia dias que sumira, sem deixar nenhum vestígio, deixando Shayla em quieta agonia. Ela já havia completado 4 voltas no jardim inteiro, quando Maz veio em sua direção. Sossegue, menina,
aconselhou ele. De nada adianta essa sua aflição. Ah, Mase, não sei como você consegue ficar tão calmo, sabendo que Alana desapareceu. Em nome dos deuses, para onde ela pode ter ido? Quer mesmo saber? Shayla levantou as sobrancelhas e respondeu com pressa. É claro que sim. Por que não disse logo que sabe onde ela está? Antes, eu não podia. Queria primeiro me comunicar mentalmente com ela, o que consegui há poucos instantes. Como assim, se comunicar mentalmente? Quando pensamos, liberamos ondas mentais que, magnetizadas por quem possui essa habilidade específica, podem ser percebidas e decifradas. Ou seja, podemos nos comunicar à distância, sem necessidade de contato físico, apenas lendo o que cada um está pensando ou sentindo. Verdade? Maravilhou-se. E você fez isso com Alana? Sim. Ela está bem. Foi capturada por Marlon. Por Marlon? Shayla interrompeu com um grito de susto e indignação. Eu devia saber que aquele demônio estava por detrás disso tudo. Não fale assim. Marlon é só mais uma presa de ilusão. Que ilusão é essa, capaz de tirar a Alana daqui, sem ninguém perceber? Pensei que este lugar fosse seguro. E é. Dentro da nossa barreira energética, nada pode nos atingir. Nenhum espírito, cujo padrão vibratório esteja aquém do aqui irradiado, é capaz de atravessá-la sozinho, por mais forte e poderoso que ele acredite que seja. A barreira, contudo, não impede ninguém de sair, porque cada um é livre para ir aonde desejar. Além do mais, uma vez estabelecida a relação mental, qualquer um pode ser atraído para a fonte de onde provém o pensamento que o chama. Foi isso que aconteceu com Alana? Marlon, simplesmente, a chamou e ela foi? Não exatamente. Marlon criou uma relação mental, e ela acabou atraída para o ambiente dele. Mas como Alana conseguiu se locomover tão rapidamente? Pela força do pensamento, que provoca uma espécie de volitação, ou esvoaçamento, instantânea ou não. E Marlon não possui essa mesma força. Ou eu, ou você. Depende. Cada um de nós pode desenvolver essa faculdade, cuja eficiência é o resultado da conjugação do intelecto com a elevação moral, que determina o grau de sutileza da matéria astral. Quanto mais depurado o espírito, mais tênue a sua composição substancial e, consequentemente, maior facilidade ele terá de usar o pensamento para movimentar-se, e pode fazer isso sem nenhum esforço, de forma natural, quase inconsciente. Espíritos mais empedernidos, mas com inteligência bem desenvolvida, são capazes de se deslocar, também com uma certa facilidade, embora não tão alto e nem com tanta rapidez. Falando assim, parece fácil, mas eu mesma nunca fiz isso. Você vai aprender a volitar. Todo mundo aprende. Mas você falou que isso depende do intelecto e da elevação moral, ele assentiu. Então, como os espíritos lá de baixo fazem para se locomover, já que não possuem nenhum, nem a outra? Não se engane, pois muitos espíritos do submundo são bastante inteligentes. Do contrário, não conseguiriam fazer o que fazem. Outros, porém, não conseguem se transportar dessa forma, porque a falta das duas faculdades deixa o corpo fluídico muito denso, quase compacto e pesado. Alguns até conseguem, embora pairem com lentidão, quase rente ao solo. Outros, de tão espessos, precisam caminhar como fazem os que estão vivos. Entendi. Mas se Alana foi capaz de sair daqui através da volitação, então, ela poderá voltar do mesmo jeito, não poderá? Sim. E era disso que eu estava falando quando você me trouxe suas dúvidas. Aí, Mase, me perdoe. É que fiquei curiosa. Na dose certa, curiosidade é uma coisa boa,
pois desvenda os mistérios e estimula o aprimoramento da inteligência. Ela só não pode levar à indiscrição, ao desejo de saber apenas para conhecer as particularidades e os segredos alheios. Não é o meu caso, acredite. Sei que não. Mas, voltando a Lana, agora sei que ela está com Marlon, assim como sei que ela pode sair de lá a hora em que quiser. E o melhor é que ela também sabe disso. Se ela sabe, por que não sai, então? Porque ela tem uma missão a cumprir. Que missão? A Lana possui um poder mental extraordinário, além de um sentimento inato de querer ajudar o próximo. É uma guerreira habilidosa, justa e complacente, o que a fará lutar para auxiliar os que ali estão presos, inclusive, nosso muito bem conhecido general romano. O quê? Então é por isso que ela não vem. Não quer abandonar o amado. Não apenas ele, mas muitos. A Lana quer salvá-lo, sim, mas se preocupa com os outros também. E ela vai fazer tudo o que puder para libertar o máximo possível de espíritos. Ela ficou louca. Marlon é perigoso, violento, cruel. E se ele a machucar? Ele não vai fazer isso. Primeiro, porque sente algo por ela. Segundo, porque não pode. Marlon vai fazer de tudo para manter o seu poder, e isso inclui não entrar em embate direto com a Lana, para não correr o risco de ser derrotado por ela e, assim, perder o controle hierárquico do submundo que ele comanda. Não podemos ajudar? Devemos nos preparar para receber os espíritos que desejarem vir. É só isso que podemos fazer? Eu gostaria de ir até onde ela está. Masi sorriu e contestou. Não, Shayla, você não pode ir. Por mais que suas intenções sejam boas, você ainda não está preparada. Seu coração está repleto de culpas, de mágoas, de ressentimentos, de raivas. Coisas que podem abrir uma fenda na sua aura e permitir que Marlon finque novos elos energéticos que aprendam ao submundo dele. Isso chocaria Lana, que permaneceria ainda mais tempo ligada a ele, pois nunca sairia daquele lugar sabendo que você havia voltado a ser prisioneira de Marlon. Tem razão, Masi. É que estou tão preocupada com ela. Estamos aqui, protegidos, enquanto ela está lá, sozinha no meio daquelas criaturas maléficas e horrendas. Ela não está sozinha. Há um Deus que nos atende, a todos, ainda que não tenhamos a menor noção da existência dele, ou que o conheçamos por diversos outros nomes. E a Lana tem a proteção especial de Oya. A Lana sempre falou de Oya, mas eu mesma nunca a vi. Quem é ela? É um espírito iluminado e inteligente, assim como você? Não exatamente. Oya é uma deusa guerreira do meu povo e tem o domínio dos ventos, das tempestades e dos mortos. Ela é protetora de Alana e acompanha sempre. Onde Alana está agora, Oya possui uma grande influência, pois é ela quem encaminha os mortos no mundo espiritual. Portanto, Oya fará de tudo para ajudar Alana a conduzir os espíritos que desejarem partir. Oya também é um espírito. Um espírito ancestral, e caminhou pelo mundo há muitas eras e aprendeu a manipular essas forças da natureza e da vida. Por suas conquistas morais no que se relaciona a esses aspectos, alcançou maior iluminação e desprendeu-se das garras da matéria, prescindindo de voltar à vida em um corpo de carne. Oya aguarda as características derivadas da energia que absorveu e sobre a qual exerce domínio, a fim de bem utilizá-las em favor dos que mais necessitem. E é esse ser que está ao lado de Alana, afirmou, maravilhada. Sim. Com Oya a seu lado, Alana não tem o que temer. Uma sensação de alívio e esperança percorreu o corpo de Shayla, cuja confiança em Masi era absoluta. Mesmo assim, seus pensamentos voaram até Alana, que os acolheu de forma quase imperceptível. Embora não identificasse, exatamente, a fonte de seus próprios pensamentos, que provinham da mente de Shayla,
Ela sentiu saudade da amiga distante e da linda cidade no mundo invisível superior que ela habitava. Mais do que tudo, Alana precisava sair dali, levando com ela os espíritos que quisessem acompanhá-la. Foi quando uma sombra se moveu perto da parede, assustando-a um pouco. A sombra, porém, nada tinha de assustadora. Nem era uma sombra de verdade, mas alguém que se manifestou através dela e que a dispersou pelo ambiente, convertendo-a em luz passageira, porém, acolhedora. Daquele halo brilhante, surgiu a magnífica, e já familiar, figura de Oya, que lançou Alana a um olhar firme, porém, amoroso, estendeu na direção dela a espada flamejante e sumiu. Capítulo 46. Por onde caminhavam, tudo era penumbra. Uma meia luz opaca e cinzenta se alastrava até onde a vista alcançava, impedindo Alana de distinguir as coisas ao redor. Pareceu-lhe que se encontrava em uma vila fantasmagórica, em que formas indistintas se misturavam às sombras disformes, envolvidas por brumas espessas e sufocantes. A trilha, coberta de lama, era ladeada por pequeninas construções esculpidas em uma pedra negra e ameaçadora. Mais um pouco, e a vila sombria ficou para trás. Alana e Lorna mantinham-se na trilha onde, aos poucos, a umidade cedia lugar a um chão poeirento e ressequido, que crepitava a cada passada das duas. Ao olhar para o chão, Alana sentiu um calafrio. Pisavam sob pequeninos ossos, que, ela tinha certeza, eram humanos. Logo adiante, rodeada por uma espécie de cerca ígnea, erguia-se um casarão escuro e pontiagudo, de arquitetura desconhecida para ela. É aqui que ele vive? Indagou Alana, entre o assombro e a admiração. Lorna sentiu e estacou, sentindo as pernas paralisarem ante a visão tenebrosa. Tenho que entrar? Perguntou, temendo a resposta. Não precisa. Pode voltar e não diga a ninguém que estou aqui. Está bem. Imediatamente, Lorna tomou o caminho de volta, aliviada por ter sido dispensada de penetrar no covil do druida. Ao se aproximar, o olfato de Alana foi estimulado por uma mistura indefinível de cheiros. Kelvin continuava a misturar suas ervas e outros elementos estranhos. Ela chegou devagar, sem fazer barulho, e foi circundando a estranha cerca, à procura de uma passagem. Não havia nenhuma. Ao concluir uma volta completa ao redor da construção, ela parou e olhou fixamente para o fogo que a rodeava. Ele não produzia nem calor, nem luz, nem sombra. Era apenas uma labareda uniforme sem vida, como os estandartes que os romanos empunhavam em suas legiões de guerra. Confiante de que nada lhe aconteceria, Alana estendeu a mão e tocou a chama. Para sua surpresa, uma inesperada quentura infiltrou-se em suas veias e disparou estímulos energéticos por todo o seu corpo fluídico, produzindo uma sensação de choque elétrico que, até então, ela não conhecia. O medo que sentiu durou o tempo de um piscar de olhos, mas foi o suficiente para ele experimentar uma leve queimação na pele. Mesmo assim, não se deteve. Pensou em Mase, pediu a Oya que a resguardasse e, rapidamente, recuperou a coragem e a confiança. Sem hesitar, deu um passo à frente e atravessou a barreira ígnea. Nesse exato momento, Kelvin apareceu na porta, taciturno, desconfiado, ameaçador. Olhou para Alana com espanto, temendo-a por ter cruzado sua muralha ardente e chegado indene ao outro lado. Sabia o que isso significava, entendia a superioridade moral de Alana, que dava a seu campo energético a sutileza de uma armadura natural contra energias densas e perigosas. Para que tudo isso, Kelvin? Ela perguntou de chofre, sem dar a ele a oportunidade de preparar suas escusas e mentiras. Do que é que você tem medo? De mim? De Marlon? Não tenho medo de nada nem de ninguém, respondeu, com irritação. Pois a mim me parece que aqui todos temem todo mundo. Medo é o que domina este lugar e as pessoas que aqui vivem. E daí?
e através do medo que se mantém o poder. Quanto mais se inflige medo para assegurar o poder, mais se teme perdê-lo. Um dia, as pessoas acordam, compreendem, reconhecem sua própria força e deixam o medo de lado. E aí, o que acontece? Não estou interessado. Por que está tão agressivo? Pensei que fôssemos amigos. Isso foi em outros tempos. Quando foi que esse tempo acabou e nos transformou em inimigos? Ele relaxou o corpo e olhou fixamente nos olhos dela, à procura de intenções escusas. Como não encontrou nada além de honestidade e leveza, fez sinal para que ela o seguisse e entrou em sua fortaleza. Do lado de dentro, tudo fora arranjado para imitar a antiga caverna que Kelvin habitava nas cercanias da aldeia celta. Nem parecia uma casa. Ele se sentou em uma cadeira esculpida em pedra e indicou outra a Alana. Marlon sabe que você está aqui? Questionou ele. Engraçado, não é, Kelvin? Parece que você teme Marlon, tanto quanto ele tem medo de você. É como eu disse. Aqui, todo mundo tem medo de todo mundo. Não se pode confiar em ninguém. Você confiava em mim. O que você quer? Retrucou ele, de má vontade. Não tenho tempo para perder com conversas pueris. Vou embora e levarei comigo todos os que quiserem partir, revelou prontamente. Por quê? Porque é o certo, é o que devo fazer. Muitos de meu povo se encontram aqui. Você pode vir comigo, se quiser. Ele não entendia bem como Alana tinha certeza de que conseguiria sair dali, mas havia algo nela que o assustou. Naquele lugar sombrio, de repente, ela pareceu o único foco que irradiava a luz. Não posso. Ainda que quisesse, não posso. Por quê? Porque, assim como Marlon, finalmente, você conquistou o poder que tanto desejava e pelo qual sempre lutou. Sem poder, nada se conquista, admitiu, em tom de desculpa. Poder é responsabilidade, Kelvin. Quem tem poder não o recebe para si, mas para investir no bem de todos. Vejo que você andou se influenciando pelas palavras bonitas dos seres lá de cima, ironizou ele, apontando para o alto. Essas não são ideias de nosso povo, muito menos, de sua mãe. Sim, aprendi muitas coisas lá em cima, como você diz, e percebi que são verdades que não podemos contestar. Verdades? O que você entende sobre verdades? Entendo que a única verdade possível é o amor. Amor? Gargalhou. Isso é para os apaixonados. Ou os muito tolos. Pode rir, se quiser, Kelvin, eu não me importo. A ironia é só uma defesa dos ignorantes. Você fala em amor como se soubesse o que é isso. O que sentiu pelo romano não foi amor, foi apenas paixão. Você não sabe o que sinto por Marcus Tito. Cortou ela, aborrecida. E o amor de que falo vai muito além da paixão, do desejo ou do sexo. Falo do amor pela verdade, pela justiça e pela liberdade, que envolve todas as pessoas, tudo que existe. Você não sabe o que é isso. Tem razão, eu não sei. E ouvindo você falar, penso que se deixou enganar pelos devaneios dos espíritos lá de cima. Essas coisas não existem, ninguém sente da forma como você está falando. Não se iluda, Lana, você não ama essas pessoas. O fato de você não amar ninguém além de si mesmo não significa que todos sejam iguais a você. Você não aceita o que eu sinto porque não é capaz de sentir. O que você diz são jogos de palavras, nada mais do que isso. O que pretende, na verdade, é defender o que lhe interessa. Entenda como quiser. De qualquer forma, cada um age de acordo com seus próprios interesses, não é? Como você, que se aliou a um monstro da obscuridade para assegurar seu poder. Eu nunca disse que me aliei a Marlon. Tem razão.
Você rivaliza com ele e pensa em tomar o poder que ele conquistou. E para quê? Para governar esse mundo de sombras e construir um reinado de torturas e dor? Para tudo, há de haver um equilíbrio. Muitos espíritos não merecem estar em um lugar melhor. Soltos por aí, são capazes de provocar desordem entre os vivos, estimulando-os à prática do mal. E Marlon os contém para assegurar o equilíbrio do mundo. É nisso que você quer que eu acredite. Eu poderia até acreditar, se os espíritos não se tornassem escravos e não fossem obrigados a executar seus serviços sórdidos. Pelo menos, aqui, eles estão controlados. E não são todos que vêm para cá. Os que fixam ligações com o bem são levados para outro lugar, como antes aconteceu com você. Somente aqueles cujas vibrações se comunicam com o mal é que são arrastados para cá. E não se engane, Alana, eles podem parecer sofredores, mas apenas sofrem as consequências de seus próprios atos. Ou você acha que, em vida, foram benevolentes ou piedosos? Nada disso. Todos os que se encontram aqui carregam um fardo enorme de crueldades. Quando caminhavam entre os vivos, foram pessoas malignas, perversas, mentirosas, traidoras e tudo mais de ruim que você possa pensar que exista na alma humana. Não são seres que derramam luz por onde passam. Ela parou para pensar por alguns instantes, reconhecendo que não havia atentado para aquela possibilidade, que, ela concordava, fazia todo sentido. Em seguida, considerou. Está certo, Kelvin. Pensando dessa forma, acho que você tem razão. Reconheço a necessidade deste lugar e respeito a ordem imposta aqui. É, como você falou, a manutenção do equilíbrio. Que bom que você compreendeu. Mas isso não dá a Marlon, ou a você, o direito de manter prisioneiros os que querem partir. Mais uma vez, você está se iludindo. A maioria só quer partir porque está sofrendo, e ninguém gosta de sofrer. Mas o direito de partir deve ser conquistado e depende da modificação dos valores internos, que rompe os elos de medo, culpa, ódio ou vingança que os magnetizam e os prendem à escuridão que, no fundo, é a extensão da escuridão de suas próprias almas. É por esses que estou aqui. Quero resgatar os que não se harmonizam mais com este lugar, mas cujo medo o impede de sair. Esse talvez seja um direito seu, considerou, com serenidade. Mas, como disse antes, não vou com você. Eu sei. Já sabia quando vim até aqui. Se sabia, por que foi que veio? Em consideração aos velhos tempos. E para lhe pedir que não interfira. Em vez disso, convença Marlon a libertar os espíritos que quiserem sair, para que uma luta seja evitada. Você não está pensando em declarar guerra a Marlon, está? De jeito nenhum pretendo medir forças com ele. Só o que quero é libertar as pessoas e prefiro fazer isso pacificamente, mas se Marlon enviar seus soldados para me deter, não hesitarei em revidar. E você acha que, sozinha, conseguirá vencer todos eles? Tenho certeza. Eles podem ser muitos, mas são fracos. Eu tenho comigo a força da deusa Oya, que há de me conduzir rumo à vitória, porque só o que desejo é que o bem se sobreponha ao mal. Kelvin reconhecia que ela era capaz de vencer Marlon, se quisesse. Sabia que a alma de Alana já havia passado por muitas experiências até chegar até aquele grau de maturidade espiritual. Naquele momento, o respeito que sentiu por ela foi mais do que suficiente para lhe mostrar que jamais ousaria levantar armas contra ela. Muito bem, começou a dizer. Farei o que puder para que Marlon libere os que desejarem partir, mas lhe peço algo em troca. O quê? Que você também não interfira em minhas questões com Marlon. Em sua disputa, você quer dizer? Que seja. Não tenho a menor intenção de fazer isso. Não é problema meu. Não pertenço a este lugar e não tenho interesse em me envolver em seus problemas.
Só o que quero é partir e levar comigo os que quiserem me acompanhar. Temos um trato, então? Penso que sim, embora eu não compreenda. Se deseja o lugar de Marlon, minha decisão poderia favorecê-lo. Se Marlon cair, você estará livre para ocupar o seu lugar. Quem disse que quer o lugar de Marlon? Não quer? Espantou-se. Não. Você e muitos outros se equivocam ao pensar que sim. Desejo apenas ter liberdade para praticar minha magia. Não tenho a menor intenção de comandar espíritos aterrorizados e ignorantes. Agora mesmo é que não compreendo. Se não quer o lugar de Marlon, por que me pede para não intervir em suas questões com ele? Não quero que Marlon me expulse daqui. Enquanto ele me temer e me julgar necessário, me manterá a seu lado. Muito bem, concordou Alana, que não via muito sentido nos devaneios de Kelvin. Este é o nosso pacto. Alana se levantou, ainda um pouco triste porque Kelvin não tinha manifestado nenhum desejo de partir com ela. No entanto, precisava respeitar sua vontade. No momento adequado, ele também se sentiria atraído pela espiritualidade superior e talvez chamasse por ela. Quando isso acontecesse, ela estaria pronta para vir em seu auxílio e resgatá-lo, ainda que se houvessem passado vários anos. Capítulo 47. Durante todo o tempo em que estivera com Kelvin, Alana sentiu uma presença invisível a seu lado. Pensou que o druida talvez a tivesse visto, mas percebeu que ele nem se dava conta de que havia alguém mais ali. Alana tinha certeza de que o ia acompanhar e a protegera. Enquanto caminhava de volta, pensava na deusa africana e na força de sua presença. Aos poucos, sentia que algo nela se modificava. A primeira modificação que notou foi em sua própria aparência. Suas roupas haviam adquirido um tom acobreado, como os objetos de terracota que ela costumava fazer quando vivera na África, quando ainda era nênia. Sem querer, ela moldava suas indumentárias à moda africana da época e, seguindo o que intuía da própria Oiá, plasmou dois objetos inestimáveis, que revelariam o poder verdadeiro de quem luta pelo bem e que representariam sua força e sua coragem. Uma espada de lâmina curva e uma chibata com cabo de cobre. Sobre sua cabeça, surgiu uma coroa simples de estanho, símbolo da terra que fez despertar sua realeza pessoal e moral. Quando chegou a seus aposentos, surpreendeu-se ao encontrar Marlon ali, com Lorna a seus pés, presa por uma coleira grotesca, de 4, como se fosse um animal subjugado. Alana sentiu o perigo da situação, mas entrou confiante, caminhando sem vacilação. O que faz aqui? Questionou ela, evitando olhar para Lorna, que se encolheu à sua passagem. A visão da Alana, transformada e magnífica, causou um choque de surpresa e pavor em Marlon, que logo sentiu a mudança no campo energético da princesa. Ela sempre tivera aquele ar de majestosa imponência, embora fosse possível notar pequenos pontos de medo e insegurança em sua aura. Agora, porém, tudo isso havia sumido, e só o que ele percebia era o poder que emanava de seus gestos. Mesmo assim, ele tentou manter a postura do líder ameaçador e rebateu irado, os olhos chispando a fúria e o fogo com os quais tentava dissimular o medo. Sou em quem faz as perguntas, Alana. Pois então, pergunte, retrucou ela serenamente, sentando-se defronte a ele. O que você foi fazer no reduto de Kelvin? Com a ordem de quem saiu de seu quarto e foi até lá? Fui até lá porque quis, sem seguir a ordem de ninguém. É por essa razão que você deve soltar Lorna, que não teve nada a ver com isso. Lorna se encolheu ainda mais, esperando algum tipo de reação violenta por parte de Marlon. Ele, contudo, nada fez. Não porque lhe faltasse vontade, mas porque o olhar penetrante de Alana o intimidou e o fez recuar. Quem você pensa que é, para parecer aqui assim desse jeito, paramentada como uma princesa africana, ou sabe-se lá o quê? Por que, realmente, você tenta me manter aqui?
Pensa que, como sua prisioneira, não poderei empreender contra você nenhum tipo de vingança.